Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, esse podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Para começar o episódio de hoje, quinta-feira, dia 14 de agosto de 2025, cada unidade do Bitcoin está custando aproximadamente 118.900 dólares americanos, com uma queda ao longo das últimas 24 horas de 1,7%. Vale ressaltar que essa queda vem após a renovação da all-time high, a renovação do topo histórico do Bitcoin. É isso mesmo, entre ontem e hoje, entre o dia 13 de agosto e o dia 14 de agosto, o BTC teve uma grande escalada e atingiu a marca de 124.457 dólares. Isso é a nova all-time high do Bitcoin. O novo topo histórico foi renovado no dia de ontem e a gente, naturalmente, depois disso, consegue ver uma realização de lucro acontecendo, o que fez com que o Bitcoin caísse agora ali para a marca de 118.900, 119.000. Algo extremamente natural depois da gente alcançar uma nova all-time high. Já o Ether, segundo maior criptoativo do mercado, está nesse instante em 4.660 dólares, com uma alta nas últimas 24 horas, uma alta ao longo desse último dia de 0,2%. E no dia de ontem ele não chegou a renovar a all-time high, mas ele chegou bem perto. Enquanto o Bitcoin renovava a all-time high, o Ether chegou a bater 4.788 dólares. Vale ressaltar que o topo histórico do ETH foi lá em 2021, em novembro de 2021, quando ele bateu 4.891 dólares, ou seja, ficou cerca de 100 dólares da all-time high. É natural que a gente veja agora algumas criptomoedas em correção, como é o caso do próprio BTC, que está com uma queda, como é o caso da própria XRP, token emitido pela Ripple, que ao longo do último dia está com uma queda de quase 4%, a Dogecoin, maior meme coin do mercado, que também está com uma queda superior a 5%, a Chainlink, que é um criptoativo que está com uma alta acumulada ao longo da última semana de 30%, mas está com uma queda de 2% ao longo das últimas 24 horas. Então é natural que a gente veja algumas correções acontecendo. Inclusive essa que nem eu falei no do Bitcoin. O Bitcoin, nesse momento, por exemplo, se a gente olhar todos os ativos financeiros do mundo, ele é o sétimo colocado. O primeiro é o ouro, o segundo é a Nvidia, terceiro a Microsoft, depois a Apple, o Google, a Amazon e aí sim o Bitcoin. Mas no dia de ontem, quando o Bitcoin chegou a romper a marca dos 124 mil dólares, o BTC ele chegou a ultrapassar momentaneamente até o Google. Ou seja, ao longo da noite de ontem, o Bitcoin ele chegou a figurar ali no top 5 de maiores ativos financeiros do mundo. E se a gente pensar que o Bitcoin é um ativo que surgiu em 2008, sem o apoio de ninguém, sem o apoio de nenhuma instituição, sem o apoio de nenhum país, quase que como um movimento experimental, descentralizado, a gente vê o quanto ele evoluiu rápido. Esse experimento financeiro, vamos chamar assim, se tornou mesmo que momentaneamente, no dia de ontem, o quinto maior ativo financeiro do mundo e agora é, de uma forma até que consolidada, o sétimo maior ativo financeiro. Isso é algo extraordinário. E a gente vê que não é só o Bitcoin que está conseguindo isso. O Ether, por exemplo, o segundo maior criptoativo do mercado, agora, nesse instante, já está valendo mais do que a própria Netflix, do que o Mastercard, do que a ExxonMobil e está na 25ª posição ali de maiores ativos financeiros do mundo. Isso é algo extremamente simbólico. A gente vê que, de fato, os principais criptoativos têm ganhado muita atenção e têm tido uma demanda muito grande no mercado financeiro tradicional, inclusive. E isso a gente consegue mensurar. Um dos fatores que fazem a gente conseguir ter essa interpretação são justamente os ETFs. O ETF de Bitcoin Spot, no dia de ontem, a gente teve mais um dia de inflow, um inflow de 721 unidades de Bitcoin, foi liderado no dia de ontem, não foi pelo da BlackRock, a BlackRock não teve nem inflow, nem outflow, e quem liderou o dia de ontem foi o da ARK, junto com a 21 Shares, com uma compra de 299 BTC, seguido de perto pelo da Fidelity, que é o segundo maior ETF de Bitcoin Spot do mercado, com uma compra de 216 BTC. Muito provavelmente ao longo da próxima semana, se a gente continuar com essa tendência, os ETFs vão voltar a romper a marca de 1.300.000 BTC sob gestão, que é uma marca bastante simbólica, ainda mais se a gente levar em consideração que só irão existir 21 milhões de Bitcoin para todo sempre, é algo fixo, é algo que não muda. Então a gente vê que só esse produto tem atraído uma atenção muito grande. Isso se a gente falar do Bitcoin. Se a gente falar do Ether, a gente vai ver que está tendo uma demanda nesse momento até superior se a gente falar de proporcionalidade, né? Claro que em valores monetários o ETF de Bitcoin ainda é muito superior ao ETF do Ether. Eu particularmente não acredito que algum dia a gente vai ver essa ultrapassagem do ETF de Ether tendo mais demanda, mais inflow acumulado do que o ETF de BTC,
mas de qualquer forma, se a gente olhar o retrospecto, a gente vai ver que o ETF de Ether está ganhando mais tração agora, está tendo ganhos maiores do que o ganho do ETF de Bitcoin. No dia de ontem, por exemplo, a gente teve um inflow nos ETFs de Ether Spot do mercado americano de 158.869 unidades de ETH, o que em dólar americano dá cerca de 729 milhões de dólares. E essa entrada de 729 milhões de dólares é o segundo maior dia de inflow no ETF de Ether Spot. Só perde para o inflow, para a entrada que a gente teve justamente no último dia 11, que a gente teve justamente na última segunda-feira, que foi de aproximadamente 1 bilhão. Ou seja, os dois maiores dias de inflow do ETF de Ether Spot foram nessa semana. Primeiro colocado na segunda, segundo colocado na quarta, e o terceiro colocado nesse momento foi no final do mês passado, foi no final de julho. Então a gente consegue ver o quanto está crescendo de fato a demanda pelo ETF de Ether Spot. E não é apenas pelo ETF de Ether Spot, é pelo ETH de uma forma geral. A gente vê diversas empresas, diversas instituições, diversos agentes corporativos, digamos assim, acumulando cada vez mais ETH. E sem sombra de dúvida, isso é um dos fatores que estão levando o segundo maior criptoativo do mercado a essa valorização recente. Se a gente olhar um recorte de um ano, por exemplo, a gente vai ver que o ETH está tendo uma valorização considerável de 76%. Se a gente olhar um recorte de um mês, o ETH está com uma valorização de 56%. Um recorte de 7 dias, 22%. Então a gente consegue ver que o ETH tem de fato ganhado cada vez mais tração e por isso muitos analistas acreditam que em breve a gente vai ter o rompimento do topo histórico do ETH, onde ele vai passar ali dos 4.900 dólares americanos. É claro que só o tempo vai dizer se isso realmente vai acontecer, mas nesse instante a gente tem de fato excelentes prognósticos. E excelente prognóstico para o ETH não é um prognóstico positivo apenas para o Ethereum, é um prognóstico positivo para todo um ecossistema e, claro, também para todo o ambiente cripto. A gente consegue ver isso muito claramente com o Bitcoin. Quando o Bitcoin estica, por exemplo, quando o Bitcoin tem essas altas, a gente vê que as outras criptomoedas têm uma tendência de também seguirem o BTC. Por mais que muitas vezes se desvalorizem perante o Bitcoin, elas acabam também tendo alguma valorização. Então, vamos acompanhar de perto, porque nesse instante os prognósticos estão ficando ainda mais positivos para as principais criptomoedas para o médio e longo prazo. E a gente vê isso acontecendo de distintas formas. Como eu falei, os corporativos estão cada vez mais interessados nas criptomoedas. E esse interesse é muito além de simplesmente comprar BTC, muito além de simplesmente comprar ETH. Um exemplo disso é a Thumbs Up Media Corporation, que é uma empresa de marketing nas redes sociais, que é ligada ao Trump Jr., ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Essa empresa anunciou planos para expandir suas participações em criptoativos e entrar no setor de mineração após arrecadar 50 milhões de dólares com investidores. No dia de ontem, a empresa informou que vai ampliar sua estratégia para incluir mineração de criptomoedas em larga escala e investimentos direcionados em blockchain. Ou seja, não é só comprando cripto, não é só comprando Bitcoin, não é só comprando ETH. A gente tem visto cada vez mais os corporativos buscando formas de se expor direta e também indiretamente em criptomoedas. Não está comprando cripto, mas vai investir em mineração para aí sim conseguir mais cripto, até com um ticket médio mais barato, digamos assim. Então é muito interessante a gente ver todo esse movimento acontecendo e esse movimento acaba tendo um resultado muito claro. É claro que é óbvio que a gente não consegue cravar que o que aconteceu no passado vai se repetir no futuro, não é nenhum tipo de conselho de investimento, mas a gente tem visto uma receita clássica de valorização, que é uma demanda cada vez maior, com uma oferta cada vez menor, com cada vez menos oferta disponível para você poder comprar, né? Menos ativo disponível para você poder comprar. O BTC está cada vez sendo mais acumulado pelos ETFs, pelos corporativos. A mesma coisa a gente pode falar do ETH. Outras diversas criptomoedas também estão atraindo a atenção de institucionais. Então isso, de novo, não é uma garantia, mas é uma receita clássica de valorização. Demanda cada vez maior, oferta cada vez menor. Eu acho que a gente ainda está em um estágio muito inicial, mas eu, sinceramente, desde que eu estou no mercado, ali desde 2016, nunca estive tão confiante no mercado cripto de uma forma mais ampla. E esse foi o Giro Bitcoin de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Se você chegou até agora aqui no episódio, você já sabe. Compartilha no seu grupo de WhatsApp, compartilha no seu grupo de Telegram, se inscreve no canal, dá o seu like, dá o seu rating se você estiver escutando para algum streaming de música.
porque isso ajuda muito a continuidade do nosso trabalho. É isso que faz com que a gente possa continuar produzindo conteúdos diários para você. Muito obrigado pela sua companhia novamente e a gente já tem um encontro marcado aqui no nosso episódio de amanhã. Valeu!